Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, passaram bem a semana? Aproveitaram aí que estão em casa para ficar quentinhos, escondidos do frio? Então, hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto na aula. Lembra que no final da aula passada a gente já tinha conversado sobre isso? Nas aulas anteriores a gente vinha falando de ritos religiosos e a gente falou bastante sobre isso. Por isso, nós combinamos que nessa semana nós íamos mudar de conteúdo, íamos começar um conteúdo novo. E é por isso que hoje vocês estão vendo que a mesa está recheada de coisas. Trouxe muitas coisas legais para mostrar para vocês sobre esse novo conteúdo. Mas antes da gente mudar de conteúdo, a gente precisa relembrar o que a gente viu na semana passada. Vamos lembrar? Então, pega lá o seu caderno, eu já estou com o meu aqui, para a gente ver o que a gente estudou na semana passada. Eu vou dar um tempinho para você pegar o seu material, para a gente começar então a rever a aula passada para começar a nossa aula de hoje. Então pega lá o seu material que eu espero você. Encontrou lá as suas anotações? Então vamos relembrar o que nós vimos na semana passada? Nós começamos a nossa anotação da semana passada relembrando os ritos que nós já tínhamos trabalhado. Então nós anotamos lá que nós trabalhamos os ritos cotidianos, pessoais, familiares, escolares e comunitários. Nós também trabalhamos os ritos de iniciação, quando nós falamos lá daqueles ritos do nome, do batismo, da apresentação da criança, lembra? Depois dos ritos de iniciação, nós vimos os ritos de passagem. Aquele que nós falamos do casamento, do noivo da ratinha, nós vimos roupas de casamento de várias religiões diferentes, tudo muito bonito, muito colorido. Depois dos ritos de passagem, nós passamos pelos ritos funerários, onde nós trabalhamos a história do Amarildo, daquele patinho que a Renata e o Rodrigo estavam procurando como fazer então esse rito de despedida. E por fim, na semana passada, nós trabalhamos os ritos de purificação, aqueles que as comunidades fazem para um período de purificação, para algum evento que vai acontecer, ou quando a pessoa comete algum erro e precisa então se redimir desse seu erro, que tem aquele rito de purificação. Lembra que nós vimos isso na semana passada? E assim, nós encerramos os nossos conteúdos de ritos. Nós encerramos aqui nas videoaulas. Eu tenho certeza que quando vocês voltarem para a escola, vocês vão aprender muito mais coisas sobre esses e outros ritos, porque os professores e as professoras de vocês estão nesse período se preparando aí para trazer muita coisa legal, muita informação e muito conhecimento para vocês. Então, nas videoaulas, nós encerramos os ritos religiosos, mas quando vocês voltarem para a escola, tenho certeza que vocês vão aprender muito mais coisas e vai ser
Super legal! Então, guarda suas anotações, guarda suas tarefas. Se você lembrou de algum rito que você conhece, anota lá no seu caderno para conversar com o seu professor ou com a sua professora quando voltar. Eu tenho certeza que eles vão adorar conhecer os ritos que vocês conhecem e saber de aí alguns detalhes que eu tenho certeza que só você sabe. Então, já que nós falamos sobre os ritos até a semana passada e agora nós relembramos tudo que nós estudamos, hoje nós vamos começar um conteúdo novo. E olhando as coisas que a gente tem aqui na mesa, você consegue imaginar qual é esse conteúdo? Nós vamos falar sobre arte, representações religiosas na arte. O que será que nós temos de religião na arte? Eu tenho certeza que nas aulas de arte você viu muitas obras legais. E como vocês estão no 4º ano, já aprenderam bastante de ensino religioso, sobre os símbolos, sobre os lugares sagrados, sobre as vestimentas. Eu também tenho certeza que em alguns quadros você conseguiu identificar alguns elementos religiosos. E isso é super legal, não é? Quando a gente começa a ver o mundo de um outro jeito, é o conhecimento que faz isso. Quanto mais você conhece, mais elementos você identifica. E isso só faz crescer o seu conhecimento. Então, a gente vai ver hoje algumas representações religiosas na arte. Mas, primeiro, a gente tem que pensar, o que é arte? O que será que é arte? Eu vou dar algum tempinho aí para você refletir sobre essa pergunta e ver se você sabe me responder. Então, pensa aí, o que é arte? E aí, conseguiu responder essa pergunta, o que é arte? Então, mesmo eu que sou professora há bastante tempo, tive que pesquisar um pouquinho aí para saber o que é arte. E agora nós vamos ler a resposta que eu encontrei, certo? Então, a resposta que eu encontrei diz assim: é difícil encontrar uma única resposta, pois ela existe há centenas de anos e tem mudado de diferentes maneiras ao longo do tempo. Então, o que o autor quis dizer com isso? Que a arte é muito difícil da gente definir, de dizer, ó, isso é arte, isso não é arte. Porque ela mudou muito ao longo do tempo. O que era considerado arte lá em 1200, talvez hoje não seja. E o que é considerado arte hoje, se a gente pudesse voltar no tempo, talvez para as pessoas mais antigas isso não fosse considerado arte. E muitas pessoas, quando pensam em arte, pensam em quadros grandes, esculturas em museus, em lugares que a gente não alcança. E muitas vezes a arte está mais perto do que a gente pode imaginar. Vamos ver mais um pedacinho do texto? No outro pedacinho do texto, o autor diz assim, que embora não haja uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com as emoções. Por isso, o assunto tem sido debatido ao longo da história. Então, o que ele quer dizer com isso? Que como a arte depende das nossas emoções, é muito difícil definir. Por isso,
Muitas vezes, as pessoas chegam a discutir nas grandes academias, nas universidades, nos museus, se uma coisa é arte ou não é arte. Quando ele diz que depende das emoções, ele quer dizer que muitas vezes uma mesma obra, vista por pessoas diferentes, tem diferentes significados. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês conhecerem essa obra. Essa obra se chama Mulher com Pássaro. Num outro curso que eu dei para alguns professores, eu levei essa obra para os professores observarem. E cada professor viu uma coisa diferente representada aqui. Algumas pessoas relacionaram essa mulher com o pássaro a questões religiosas. Outras acharam a obra muito bonita. Outras já disseram que não era tão bonita assim. E para algumas, era só mais uma obra de arte sem muita importância. Porque quando a gente olha para um objeto de arte, depende muito do que a gente sente, daquilo que nós temos dentro do nosso coração, das nossas experiências, das coisas que a gente já estudou, das coisas que a gente já viu. Então, definir o que é arte e o que ela faz na pessoa que está observando é uma coisa muito difícil. Por isso, para definir a arte, a gente sempre pensa como essa obra se refletiu na pessoa que está olhando. Para o ensino religioso, isso é super importante. Nós, no ensino religioso, vemos a arte em diferentes possibilidades. Nós temos várias formas de analisar esses objetos de arte. Hoje, nós vamos ver alguns aqui. Então, a gente vai observar como que essa arte se reflete e se modifica também dentro das aulas de ensino religioso. Quais são os elementos de arte que nós podemos observar no ensino religioso? Combinado? O primeiro é a arte religiosa mesmo, que ela reúne obras artísticas de cunho religioso representadas por esculturas de santos e pinturas de passagens bíblicas. Essa arte religiosa, ela normalmente não está dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro dos terreiros ou dentro desses espaços destinados à religião. A arte religiosa são produções artísticas que trazem, então, essas figuras religiosas, mas para a gente ter no museu, para a gente ter na nossa casa. A arte religiosa, ela não está destinada ao culto, ao rito religioso. Quer ver um exemplo? Essa estátua do Buda, por exemplo. Essa aqui eu ganhei de presente da professora Fernanda, lá da Escola Municipal Dona Lulu. Essa estátua do Buda, ela é uma arte religiosa, porque ela representa uma figura religiosa. Mas ela não foi feita para ficar dentro do templo budista, no altar, como objeto de veneração. Ela foi feita pelo artista para a gente ter em casa, para a gente ter na mesa do trabalho ou onde nós gostaríamos de colocar. Por isso, ela é arte religiosa, mas ela não está destinada ao espaço de culto. Quer ver um outro exemplo? O outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente ver é essa aqui, que é a Nossa Senhora de Guadalupe. Quem fez essa Nossa Senhora de Guadalupe foi uma artista chamada Sueli Zanon. A Sueli Zanon, ela é mãe da professora Andréia Zanon, e ela que fez essa imagem da Virgem de Guadalupe. Essa artista, ela trabalha decorando os santos com essas pequenas pérolas e as pedrinhas. É uma arte religiosa, porque ela representa um santo da Igreja Católica, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, mas ela não foi feita para a gente colocar dentro da igreja, lá no altar de veneração. Ela foi feita para a gente ter em casa ou no local de trabalho, assim como aquela imagem do Buda. Quando a artista fez essa imagem, ela estava pensando em representar essa santa de uma forma muito bonita, muito respeitosa. Por isso, essa obra aqui da Sueli Zanon é considerada arte religiosa, porque ela representa um santo, mas ela não foi feita para ficar dentro das igrejas.
Um outro elemento que nós podemos ver dentro do ensino religioso e que vai tratar da arte é a arte sacra. A arte sacra, muitas vezes, nós vamos encontrar nos textos, na internet ou nos artigos, como um sinônimo da arte religiosa. Você lembra das aulas de língua portuguesa? O que quer dizer sinônimo? Será que você lembra? Sinônimo quer dizer que é a mesma coisa. São duas palavras que têm o mesmo significado. Nesse caso, apesar delas aparecerem como sinônimo, a arte religiosa é diferente da arte sacra. Por quê? Segundo o autor que eu estava pesquisando, a arte sacra são obras de teor religioso relacionadas aos rituais. Essa é a diferença entre a arte sacra e a arte religiosa. A arte sacra é aquela feita para ficar dentro do templo ou ser usada nos rituais. Ela é feita para ser usada naquele momento de culto, naquele momento de devoção. Como ela é feita para isso, eu não tinha como trazer nenhuma aqui para vocês, então eu trouxe algumas fotos. Por exemplo, essa foto, que é uma estátua do Buda, que fica dentro de um templo budista, e vocês podem ver ali na foto que embaixo tem algumas frutas, algumas flores. Por quê? Esta obra foi feita para ser colocada no altar, dentro do templo, e ser usada então como objeto de devoção durante os rituais. Essa é a diferença da estátua do Buda que a gente tem na foto para essa que eu trouxe aqui para vocês. Essa que eu trouxe para vocês, ela não foi feita para ficar dentro do templo como objeto de devoção. Ela foi feita como um objeto de arte, um objeto de decoração. Outro exemplo é essa imagem, que nós temos ali no centro uma cruz e uma imagem de Nossa Senhora. Essa imagem e essa escultura da cruz foram feitas para a igreja. Elas foram feitas para serem colocadas no altar da igreja. Por isso é considerado arte sacra. Ela foi feita para o ritual, para o culto, para a devoção. Diferente dessa que eu trouxe para vocês, que é a Virgem de Guadalupe, que foi feita para ficar lá na minha casa. A arte religiosa e a arte sacra são muito parecidas, mas a diferença principal que a gente pode ter na mente, para nós sempre lembrarmos da diferença, é que a arte sacra é usada nos rituais. A arte religiosa, apesar de ser parecida, não é usada nos rituais, certo? Essa diferença, às vezes, é difícil de nós lembrarmos e de nós identificarmos. Mas quando a gente pensa aonde essa obra está. Por exemplo, o meu Buda, ele está aqui comigo no estúdio para gravação, enquanto que aquele outro da foto está lá dentro do templo. É isso que marca essa diferença entre essa produção artística. Mas as duas obras são muito importantes e elas têm essa característica de arte. O outro tipo de arte que nós vamos observar é a arte popular. A arte popular também é objeto de estudo das academias, das universidades. Ela é uma atribuição que se dá para as produções artísticas, pintura, literatura, escultura, grafite, que tem a cultura popular como principal raiz. Então, é um tipo de arte que ela não vai aparecer tanto dentro dos museus, nem dentro dos templos, mas hoje em dia a gente já tem alguns museus aí que apresentam. Quer ver um exemplo? Eu trouxe aqui essa foto, que é de arte popular e que tem alguns elementos religiosos. Mas eu trouxe outras coisas aqui para a gente ver além da foto. Na foto a gente vê alguns santos e um anjo. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês também um anjo que eu tenho, que é feito de palha, que é considerado arte popular, que é um anjo que era da minha avó. Esse anjo que é arte popular. É um objeto que a gente compra até nas feirinhas muitas vezes, mas ele é considerado uma forma de arte.
Outra arte popular que eu trouxe aqui para a gente ver é esse aqui, que a gente também pode encontrar. Esse aqui é uma representação do Obaluayê, que é um orixá da Umbanda, do Candomblé. É o orixá que tem essas palhas aqui na frente do corpo. Quem fez essa obra aqui foi uma artista popular chamada Sabrina Fernanda. Ela que fez essa peça de arte aqui. É considerado arte popular e representa um orixá. Por isso, a gente pode estudar ela também no ensino religioso. Uma outra peça de arte popular que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é essa. Aí você vai falar para mim assim, mas professora, isso é só um vasinho. Não é só um vasinho. Esse vasinho aqui é uma peça de arte da ilha de Marajó, lá no Pará. E ele representa uma réplica da urna funerária que os indígenas daquela região usavam para enterrar os seus mortos. Então, por mais que, para quem não conhece, para quem não tem esse conhecimento do ensino religioso, ele pareça só um vasinho, a gente sabe que é uma peça de arte popular e que traz uma representação de um ritual religioso. Quanta coisa para aprender só num vasinho, não é? Então, esse aqui, ele veio lá da ilha de Marajó, no Pará. É uma peça de arte popular que representa um ritual religioso. Não é usado no ritual porque é bem pequenininho, a urna funerária que eles usam é bem maior, mas é uma forma de representação. E uma outra forma de representação da religião dentro da arte são os elementos religiosos que aparecem nas obras, direta ou indiretamente. Às vezes o artista só estava retratando a paisagem, mas nessa paisagem nós tínhamos um elemento religioso, ou ele estava representando uma peça de literatura, e para isso eu trouxe algumas obras aqui para mostrar para vocês, que são essas obras aqui. A gente tem, por exemplo, essa, que é uma representação de um cordel. Esse cordel representa o sonho do medroso. Quem fez esse aqui foi o José Francisco Borges, lá do Pernambuco. Por que a gente traz isso como uma representação religiosa? O que a gente tem de elementos aqui que lembram questões religiosas? A gente tem aqui uma representação do diabo cutucando o medroso. É uma das coisas de que o medroso tem medo. E o diabo, apesar de ser uma representação do mal, é uma representação religiosa. A história do diabo, a ideia de diabo, ela vem da religião, no sentido negativo, no sentido ruim, mas também é uma representação religiosa que a gente tem neste cordel, que é o sonho do medroso. A outra representação religiosa que eu trouxe para vocês é essa aqui, que é a mãe dos homens. Para algumas pessoas que observam essa imagem, elas veem nessa representação Nossa Senhora, que é então quem cuida desses homens. Por isso, a gente pode considerar também uma representação religiosa na arte. Ou essas aqui, como eu falei para vocês, que o artista ele estava representando uma paisagem, mas a gente tem a representação de uma igreja lá no meio da obra. Ou como essa aqui, que a gente tem a igreja lá no alto do morro. Então, mesmo numa obra artística que está representando a paisagem, a gente tem uma representação religiosa. Esse aqui é da Maria Nicolas, que o nome da paisagem ela não tem um nome específico, né? Aqui só diz paisagem com pessoas e a igreja. E por fim, essa aqui. Então, essa aqui é uma representação do Paul Garfinkel, que ele mostra um lugar aqui de Curitiba, que é o Largo da Ordem. O Largo da Ordem, inclusive, é um lugar que recebe esse nome por conta dessa igreja aqui, que é a Igreja da Ordem de São Francisco das Chagas. Então, é uma representação de uma paisagem, mas que nós temos um elemento religioso dentro dessa obra.
Por isso, ela também é usada lá no ensino religioso, quando a gente está falando das representações religiosas na arte. Agora pensa lá, será que você já viu alguma outra obra de arte que tem representações religiosas? Aqui eu trouxe para vocês só obras de artes visuais, né? Eu trouxe algumas esculturas, trouxe alguns elementos decorativos, trouxe algumas obras de fotografia, pinturas. Mas será que a gente tem representação religiosa em outro tipo de arte? Então, pega lá o seu material, pega lá o seu caderno, que a gente vai fazer as nossas anotações da aula de hoje e a gente vai pensar também em outras formas de arte que trazem representações religiosas. Pega lá o seu material que eu espero você. Pegou seu material de anotação? Então vamos para a nossa anotação de hoje e no meio dessa anotação a gente vai pensar em outra forma de representação religiosa na arte. A gente vai pensar nessa forma de representação religiosa porque é esse momento, é esse pensamento que eu vou levar para planejar a aula da semana que vem, certo? Então é a partir disso que a gente vai conversar agora que eu vou trazer a nossa próxima aula. Então anota lá. Existem diferentes formas de expressar a religiosidade. Então, vou dar um tempinho para você copiar. Então, existem várias formas diferentes de expressar religiosidade. Uma delas é a música. Então, é isso que a gente precisa pensar, a música. Então, anota lá no seu caderno que uma delas é a música.
Agora que você já sabe e já anotou lá que uma das formas de expressar a religiosidade é a música, que é uma forma de arte, a gente vai para a nossa próxima parte da anotação. Você conhece várias músicas que eu tenho certeza. Não conhece? Tanto músicas que podem ser religiosas quanto músicas que não são religiosas. Então, anota lá, você conhece alguma música que tenha elementos religiosos. Mesmo músicas que não são religiosas, que não foram feitas para a gente cantar durante o rito ou cantar em forma de louvor aos deuses, aos orixás, aos santos, muitas vezes trazem algum elemento religioso. Então, pensa aí, você conhece alguma música que tenha elementos religiosos? Anota lá a pergunta no seu caderno e pensa aí numa resposta.
E agora, a sua tarefa dessa semana é responder essa pergunta e escrever a letra dessa música no seu caderno. Então pode ser uma música religiosa que você aprendeu lá no templo, na igreja, no terreiro, enfim, que você frequenta, que você aprendeu com a sua família, ou uma música que não é religiosa, mas que tem elementos religiosos representados. Então, escreve lá, escreva a letra da música que você pensou no seu caderno. Então, a gente viu na nossa aula de hoje elementos artísticos, mas elementos visuais, esculturas, pinturas, fotografias. Sobre arte, a gente viu arte religiosa, a gente viu arte sacra, a gente viu arte popular e representações religiosas dentro da arte, que não era justamente esse o foco do artista, produzir uma obra religiosa, mas algum elemento religioso apareceu dentro daquela obra. E nós vimos também, nós pensamos também sobre a representação religiosa na música. E na aula que vem, a gente vai ver várias formas de representação religiosa dentro da música. Por isso, você vai ter essa semana aí para pensar nas músicas que você conhece, conversar com a sua família sobre essas músicas e escolher uma para você representar no seu caderno, para você escrever a letra no seu caderno. Se você não souber a letra inteirinha da música, não tem problema. Escreve aquele pedaço que você lembra e que tem essa representação religiosa. Na próxima aula, eu vou trazer a letra de várias músicas que mostram a representação religiosa dentro da música. Então, nós vamos continuar falando sobre arte. E para a gente fechar a aula de hoje, eu preparei uma surpresa para vocês. Então, fiquem aí bem confortáveis para vocês assistirem o videozinho que eu preparei para vocês. E aí, gostaram da surpresa? Preparei com muito carinho. Ainda estou aprendendo a lidar aí com essas ferramentas de vídeo, mas
acredito que aos poucos aí a professora vai aprendendo e vai melhorando. Então esse era só uma surpresa que eu preparei com muito carinho para vocês e eu queria que vocês vissem. Então é isso, a gente hoje trabalhou com várias representações religiosas na arte, a gente mostrou como que a arte também pode fazer parte da religiosidade ou a religiosidade fazer parte da arte, depende aí da motivação do artista. Nós vimos algumas obras que eu ganhei de presente de alguns artistas, né? Queria agradecer então a professora Fernanda que me deu esse Buda de presente, a artista Sabrina Fernanda que fez o Obaluayê para mim e a artista Sueli Zanon que fez essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, muito obrigada para essas pessoas maravilhosas que ajudaram a compor essa aula de hoje. E vocês, crianças, façam a tarefa para a gente poder trabalhar com essas músicas na semana que vem. Fiquem bem, lembrem de lavar as mãos, de tomar bastante água e nós nos encontramos na semana que vem.